Olá, Dani Mouros, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar de fundos imobiliários. Aposto que você já ouviu falar sobre esse termo em algum lugar e hoje eu vim trazer um vídeo especificamente sobre isso. Vamos lá, o que são os fundos imobiliários? Quando você compra um fundo imobiliário, na verdade você está comprando uma cota, uma pequena parte de um patrimônio. E aí você vai se tornar dono daquele patrimônio proporcionalmente à cota que você comprou. Se você fica na dúvida assim, o que acontece quando eu compro cotas, meu dinheiro vai ser administrado de que forma? Então, o dinheiro é administrado por uma instituição financeira aprovada pela CVM, tem que ser aprovado pela CVM, e essa instituição vai fazer toda a administração do fundo, não só do seu dinheiro, mas sabe aquela administração de marcar reuniões, assembleias, passar as informações para os cotistas? Tudo isso vai ser feito pela empresa financeira aprovada pela CVM. Essa administração, ela pode ser de forma direta, a própria empresa, a própria instituição vai fazer a administração, ou ela pode ser terceirizada. Ela pode contratar outras instituições que sejam especializadas nisso e elas vão prestar serviço e vão administrar o fundo. Sobre os fundos imobiliários de uma forma geral, no Brasil eles começaram a serem instituídos a partir de 1993, já faz um tempo, mas só a partir de 2005 é que a gente teve algumas leis que vieram trazer atualizações para a regulamentação dos fundos, tá? Então, por exemplo, os fundos eles são isentos de imposto de renda desde 2005. Por exemplo, o fundo tem que ter pelo menos 50 cotistas, né? Cotistas são as pessoas que compram os fundos, que compram as cotas, no caso. Eu, você, qualquer pessoa física. Então tem que ter pelo menos 50 cotistas. A pessoa que vai ter isenção do IR, exemplo, eu sou cotista, eu preciso ter menos de 10% do fundo, tá? Se eu tiver mais que 10%, eu não serei isenta do IR. O que mais? O fundo precisa distribuir 95% do seu rendimento semestralmente. A maioria dos fundos você vai ver que distribui dividendos mensalmente. A regra é semestralmente, mas eles preferem distribuir mensalmente. E que mais? Os fundos precisam estar na lista da B3, tá? Precisam estar na lista da bolsa. Então são essas regrinhas aí para ser isento do IR. Assim, eu estou falando de ser isento do IR quando você tem fundos. Agora, quando você os vende, quando você vende suas cotas, você vai ter que pagar o IR. Claro, porque você vai ter ganho capital em cima desse fundo de investimento imobiliário. Exemplo, eu comprei as cotas com R$1.000, quando eu vendo, eu tiro um valor total de 1.500. Eu vou pagar o IR de 20% em cima dos R$500, que é a diferença, é o meu ganho de capital em cima do fundo de investimento. Então, só no momento que eu vendo as minhas cotas, é que eu vou pagar o IR. Enquanto eu tiver as minhas cotas lá, na minha instituição financeira, eu não vou pagar IR. Os dividendos que eu vou recebendo todo mês ou todo semestre, eu não vou pagar IR também. Eu estou isenta disso, contanto que siga aquelas regrinhas que eu já falei pra vocês. Aproveitando aqui que eu já tô falando de venda de cota, de negociação, como é que funciona isso? Os fundos de investimento imobiliário, a gente não resgata, tá? A gente não resgata, porque a forma de negociação dos fundos é de condomínio fechado. Então, quando você fala de resgate, você está falando de outra forma de negociação. Mas não se preocupe, porque é venda de cotas, assim como a gente faz com as ações. Então, você vai na bolsa, né, no home broker, e você vende, coloca lá para vender suas cotas, e alguém vai lá e compra, e você recebe seu valor. É como se fosse um resgate, mas não funciona da mesma forma. Não confundam, inclusive, fundo de investimento imobiliário com os fundos de investimento. Porque nele sim a gente consegue fazer o resgate, e lá a gente vai ver que tem aquela questão da liquidez, o tempo de resgate e o tempo de cotização. Primeiro você tem um tempo de cotização que vai transformar suas cotas em dinheiro, em quantidade monetária. Aí depois você vai ter a liquidação, que é realmente transferir esse dinheiro que está na sua corretora para a sua conta bancária que você colocou lá, onde você quer sacar o dinheiro. Então isso é um resgate, entendeu? Eu acabei de dar um exemplo para vocês de como funciona um resgate. Não é assim que funciona nos fundos de investimento imobiliário. Na verdade, você vende as suas cotas. Uma coisa muito interessante aqui que eu anotei pra falar pra vocês nesse vídeo é sobre os riscos.
Todas as opções de investimento que nós temos, elas têm riscos, tá? Tanto riscos que podem te trazer vantagens grandiosas, como riscos que podem te trazer algumas desvantagens. Então eu vou listar aqui pra você, e é uma coisa assim que talvez você já esteja acostumado, quem já opera na bolsa, quem já tem algum tipo de investimento já esteja acostumado com esses riscos. Outras pessoas não conhecem, por isso vou falar de todos. Primeiro é o risco de mercado. Risco de mercado no sentido geral, tá? Depois eu vou falar especificamente do risco de mercado da bolsa, mas agora falando do mercado em geral. No mercado, a gente tem oscilações por influência política, econômica e financeira, correto? Então, quando você tem lá eleição influencia muito nos valores, né, do mercado. Outro exemplo, mudanças nas leis, mudança legislativa. É um exemplo que influencia bastante, é um risco. Variação na nossa taxa Selic, que é a taxa de juros. Inclusive, a nossa taxa Selic tá quanto, vocês sabem? Ela tá 12,75% nesse dia que eu estou gravando aqui, finalzinho do mês de maio de 2022, tá? Variou muito, a gente vem aí de uma taxa Selic que tava em 2, né? E foi aumentando, e agora está em 12,75%. Então, isso influencia bastante na nossa liquidez. O que mais? Variação cambial influencia muito. E aí, por aí vai, né? Eu tô dando alguns exemplos aqui, mas esses exemplos que eu tô dando estão todos dentro da variação do mercado, que vem de influência financeira, política e econômica do país. Então, quando você investe, tenha isso em mente. Por isso a gente fala tanto da diversificação da carteira, né? A gente tem que comprar fundos de tijolos, fundos de papel, e depois eu posso até gravar um vídeo explicando sobre os tipos de fundos imobiliários e por que você tem que saber deles. Mas logo deixando de antemão para vocês, nós precisamos ter uma carteira diversificada. Você não pode investir em apenas um setor do mercado imobiliário, porque você fica muito vulnerável a esses riscos que eu tô falando para vocês, tá? Agora, falando especificamente sobre a variação do mercado imobiliário, quais que são os riscos nesse setor? Gente, é aí que vai ter um leque de situações que vocês vão ver. Mas assim, dando exemplos para vocês, vacância. Vacância significa o quê? O quanto de imóveis não estão ocupados. Quando você compra fundos que se trata de aluguel de imóveis, vou investir aqui num prédio que aluga salas comerciais. Quando você tem salas não alugadas, você tem uma vacância. E quanto mais salas não alugadas, maior a sua vacância. Isso pode influenciar negativamente no seu investimento. E assim como se tiver tudo lotado, vai ser muito bom, o investimento vai lá para cima. O que mais? Desvalorização do setor ou valorização do setor imobiliário com o tempo ou por causa daquelas influências que a gente já falou, as influências globais lá, econômica, política e financeira. Temos também a questão de acidentes, catástrofes naturais ou provocadas. Temos também situações de regulamentação do setor, tá? Às vezes pode vir aí novas leis e regulamentar o setor imobiliário, e não apenas com relação ao mercado global, mas especificamente ao setor imobiliário, então isso pode influenciar negativamente ou positivamente. São esses riscos aí, basicamente. Se você for buscar, você vai ver outros, mas no geral são esses que mais impactam. E como eu tô falando aqui pra vocês sempre, pode ser positivo ou pode ser negativo, pode ser pra melhor ou pode ser pra pior, tá bom? Então tenham em mente que vocês não podem montar uma reserva de emergência só com base nos fundos de investimento imobiliário, tá? Eu já falei aqui pra vocês sobre reserva de emergência, já falei sobre taxa Selic, sobre poupança versus taxa Selic, renda fixa. Tudo isso é opção para você montar a sua carteira de emergência, seu fundo de emergência. Não montem na poupança, pessoal. Já falei bastante para vocês que a poupança não rende quase nada e você perde muito com a inflação, tá? A poupança rende isso aqui, a inflação tá desse tamanho e você perde dinheiro. Então não vai por aí. Eu sempre indico renda fixa, CDB, CDI, taxa Selic, Tesouro Direto no geral. Então
vejam os outros vídeos sobre isso, tá bom? É basicamente isso. Eu posso trazer outro vídeo aqui no canal sobre os tipos de investimento imobiliário. Como eu falei pra vocês, tem vários setores dentro desse setor, tá? São subsetores. E você precisa conhecer para que você possa diversificar sua carteira e não ficar vulnerável a um tipo de oscilação. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. É isso e até a próxima. Beijo!